Saudações Duques e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Então hoje a gente vai falar sobre essa situação que novamente vai no blog do Netflu. Onde que você encontra isso? Simples. Você vai no site do Netflu, esse aqui é o site principal do Netflu. Você vai lá embaixo e já acha que são a fase do blog. Eu estou gostando muito de ver. Então vamos comentar bastante sobre a opinião do Victor Costa. E o tema é: quer ser campeão? Vamos calar pelo óbvio da redação do famoso Victor Costa do próprio canal Netflix, tá bom? Então eu já falei salvação dos Duques e Duqueiros Tricolores. Bora pro vídeo. Bom, a gente vai ler aqui, vai apontar algumas coisas interessantes. Eu não li, eu simplesmente só recebi essa informação aqui que existe, mas tá bom, vamos lá. Salve Netfluzada, torcida tricolor! Depois de uma apoteótica vitória no sábado diante de São Paulo, convido os amigos a um exercício de imaginação. E se no entorno de nomes como Germancano, John Arias, André Ganso, tivéssemos jogadores competitivos e razoavelmente técnicos em todas as outras posições? Vamos parar por aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nino não é? Nino não é. Tá bom. Martinelli não é? Martinelli não é. Tá bom. Matheus Martins não é? Matheus Martins não é. Tá bom. Samuel Xavier. Fábio, que ganhou vários títulos. O que você quer a mais? Eu não consegui entender, compreender essa parte, essa pergunta. Por que jogadores que são lideranças técnicas não são reconhecidos em contrato? Bom, porque eu acho que, além de você ter o caráter desportivo, você também tem que ter o caráter representatividade em campo. Não estou falando que isso daí seja certo, até porque, por exemplo, jogadores ruins como, por exemplo, o Felipe Melo está no Fluminense e é uma liderança sempre quando se fala sobre o Fluminense. Então, para mim, tem parte certa e parte errada nessa pergunta. Por que jovens talentosos infinitamente superiores a alguns veteranos marcantes não recebem mais oportunidade? Isso daí não é culpa do Mário, é culpa do Fernando Diniz. É isso que eu venho falando toda hora. Eu sei, cara, eu não tenho como colocar na descrição os cards, porque senão eu teria que colocar mais de 5 cards e não tem como colocar. Mas o que eu já falei sobre a diferença que está acontecendo no Fernando Diniz de 2022 para o Fernando Diniz de 2019 é gritante. É gritante. Eu quero falar justamente que isso daqui tem alguma coisa errada até. Porque se lembra lá em 2019, onde tinha muito jogador da base jogando pelo Fluminense? O que aconteceu? O Fluminense quase caiu. Então parece que ele não se lembra do que ele próprio fala. Eu acho que sim, que a gente pode ter alguns jogadores da base que são infinitamente superiores. Mas não são tantos. E aí você acaba queimando o garoto e acaba prejudicando o elenco. E o Fluminense, propriamente dito. Pergunta não leva diretamente ao centro do maior problema da temporada do Fluminense. O desequilíbrio do elenco. Eu acho que sim, a gente teve desequilíbrio. Dava para ser consertado pelos jovens, mas não é tão assim não. Eu acho que as pessoas estão fazendo uma epopeia sobre o Xerém. E olha que eu faço uma epopeia sobre o Xerém. Mas eu sempre deixo claro o seguinte, que, na minha concepção, alguns jogadores que todo mundo quer muito ver no profissional, para mim deveria ter pelo menos mais 1 ano, 2 anos de ficar na base. De jogar na base e entender como que é o futebol de verdade. Ainda mais o nível da base melhora muito isso. Vem defendendo um novo modelo de formação de elenco e gestão de carreira no Fluminense, que apesar de óbvio não é utilizado, que é o da meritocracia e minimizar riscos. Ou seja, quem performa no campo com jogadas decisivas e números expressivos deve possuir os melhores contratos. Bom,
Isso eu concordo com uma parte dele, mas eu acho que essa questão de meritocracia é o seguinte: a seleção francesa ela ganhou um mundial sem o atual melhor jogador do mundo, que foi o Benzema. Ah, mas é seleção, não importa. O que eu falo é o seguinte: às vezes, e só para você ter uma ideia, o Fluminense ele foi campeão 2 vezes durante o século XXI, campeão brasileiro 2 vezes, com 2 jogadores que o próprio Victor Costa não queria no Fluminense. Com certeza. Que seria o Gum e o Leandro Zé. Então, às vezes, não é o melhor jogador que vai se tornar o grande jogador do elenco. Mas talvez aquele jogador que seja razoável e que entenda que ele vai ser sempre o coadjuvante e não a estrela maior que vai fazer isso. O que as pessoas querem trazer é que o time seja todo estrelado. E no final da história, esse time todo estrelado, se você não tiver um bom gestor, você acaba perdendo eles. Eu sempre estou falando do Flamengo. O Dorival Júnior, ele foi perfeito para esse Flamengo atual. Que é o Flamengo cheio de estrelas. Que tem estrelas na reserva e no titular. Que tem Gabigol e Pedro como titular. E Marinho e Everton Cebolinha na reserva. O que eu estou falando é o seguinte, para você entender melhor sobre isso tudo. O Dorival Júnior foi perfeito porque ele entendeu lá atrás, lembra lá atrás com Neymar e Ganso, que ele deveria controlar melhor essa função justamente de ego. E não foi à toa que ele recebeu muito bem. E depois ele está ganhando 2 títulos importantíssimos para o Flamengo nesse ano. Onde que seria o domínio do Palmeiras, se tornou o domínio do Flamengo. E na montagem do elenco devemos priorizar a base sempre, uma vez que o Flu atual não tem capacidade financeira para grandes contratações. Óbvio, né? Mas não faz. Normalmente eu falo, o que significa para você grandes contratações? Significa você pegar um jogador caríssimo da Europa e trazer para o Brasil? Ou fazer o que eu já falei diversas vezes falando sobre União Berlim e Independente Del Valle, que até agora teve 1 ou 2 visualizações. Desculpa, o torcedor não quer o bem do Fluminense. Não adianta. Antes de comentar sobre o restante do vídeo, porque aqui tem mais 1, 2 e 3 partes, eu quero fazer 2 coisas para você. O primeiro se inscreva no canal. Isso daí é para mostrar o tamanho do meu canal pela torcida tricolor. E a segunda coisa faz o triplo C, por favor, para mim. Que curte, comente e compartilhe. Isso deve me ajudar no engajamento do meu canal. Então, esses 2 lados, tanto a inscrição como o triplo C, é 10 segundos. Cada um. Só o compartilhar que é meio tenso, que eu estou pedindo somente por pedir. Mas você pode falar um oi no comentário. Você pode curtir, que é 5 segundos. Então é 5 segundos e dar o seu inscrição, que é também 5 segundos. Então para você vai perder 15 segundos da sua vida, mas vai ser bem gajos, que você vai entender muito mais sobre o Fluminense, tá bom? Então, vem para mais esse vídeo, só bora. O caso do Alexander é didático nesse sentido. Jogador que a torcida pede há meses. Será mesmo? Eu pedia mesmo. Eu não vi a torcida pedir há meses. Você escutou a palavra Alexander em algum momento? Não, né? Por exemplo, cadê o jogador? Cadê a torcida falando do Arthur? Desculpa, você tá mentindo. João da base, ótimo jogador e que não ganhou espaços antes graças a uma aristocracia absurda que colocava atrás de homens como Wellington e Pineda e Cristiano. Entrou no sábado e mostrou o óbvio. Claro, se o jogador realmente não fizesse aquele chute e fosse justamente um jogador razoável, você ia falar dessa maneira? Desculpe, seria engenheiro de obras prontos. É infinitamente melhor do que todos os supracitados. Como o amigo pode perceber, futebol é simples.
mas as administrações e interesses externos é que complicam. Lembra do caso André, que quase saiu, pois perdeu espaço para Hudson? Bom, erros acontecem. O que eu falo é isso. Parece que uma gestão ela não é humana, ela é robótica. Eu não estou falando que eu sou a favor. Estou falando que tem algumas coisas aqui que são tensas de vocês ficar lendo sobre isso. Projetando 2023, aposto na continuidade do trabalho de Diniz. O mesmo Diniz que não coloca os jogadores da base. Atualmente o Diniz é mais poderoso do que o presidente. E você está falando que o errado é a gestão? Eu não consigo compreender sobre isso. De quem espera mais autonomia e um trabalho mais autoral. Ah, tá. Que já tem hoje. Entendi. Não compreendo essa frase também não. Já que poderá participar de formação do elenco, dispensas e chegadas. Concordo. Isso daí é uma coisa novidade do Diniz. Poderemos inclusive cobrá-lo de maneira mais consistente por isso. Bom. Certo. Nada demais não a acrescentar. Ao ser na base em maior quantidade também será uma cobrança minha. E bom senso nas escolhas de quem chega. É isso. Será mesmo? Que a gente deve ter muito da base? Ou a gente deve também pensar em contratar também gente de fora? Cara, eu já fiz diversos vídeos, cara. Eu não vou falar mais sobre esse jeito. Óbvio vilulante. Alexander, mesmo improvisado na lateral, é muito melhor do que os outros estados na posição. Não sei. Um jogo pra mim não significa nada. O Raja na oposição do Fluminense escancara os vícios políticos que observamos há anos no clube. É quando você tem que juntar muito cacique para pouco índio. O Fluminense hoje ele é secado pelo ego. Cano é uma aberração na arte de fazer gols. André deveria ser o maior salário do elenco. Disparado. Sua opinião. O planejamento para 2023 já está atrasado. Sua opinião. Estou falando é isso, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Tanto que eu só quero antes falar sobre isso. Olha só como que é a reação. Eu só tô parando aqui, ó. Ó. Eu só quero que vocês olhem aqui. Pra você ver. Realmente as pessoas sabem e realmente falam justamente isso. Olha só como que as pessoas falam. As pessoas sabem que isso aqui não tá certo. Então vamos tomar cuidado com o que a gente lê. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Faz o Triplo Z, curte, comente, compartilhe. E também se inscreve no canal Duque Tricolor no YouTube. Falou, valeu. Saudações tricolores e tchau, tchau.